Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre ovulação. Mais sinceramente, quais são os hormônios aí que estimulam a ovulação? Já parou para pensar por que alguns anticoncepcionais eles impedem a ovulação? Por exemplo, alguns anticoncepcionais eles são a base hormonal. E esses hormônios, por exemplo, que imitam o estrógeno e a progesterona, eles impedem a ovulação. Isso porque vai estimular o hipotálamo. E nesse estimular o hipotálamo, engana o nosso corpo de que está produzindo aí, o corpo lúteo. Mas para vocês entenderem o que é esse corpo lúteo e como acontece a ovulação, vale muito a pena assistir a aula de hoje. Então, lápis e um caderno na mão. Tem mais uma videoaula? Roda a vinheta! Aqui para o estudo de gravação, vamos entender aí de casa quais são os órgãos que constituem o sistema genital feminino. Posteriormente aí vocês vão ver como é o ciclo reprodutivo aqui, dentro do ovário. Vamos aí então entender quais são esses órgãos que constituem o sistema genital feminino. Aqui está muito bem representado. Olhem só, o útero, que é o local aonde acontece a implantação do blastocisto e também o desenvolvimento, tanto embrionário quanto fetal. Vocês já viram isso lá em outra videoaula, onde foi falado sobre a reprodução humana. Além disso, nós contamos também com a presença aí, de duas tubas uterinas. É nas tubas uterinas que vai acontecer a fecundação. Além das tubas uterinas, existe também o órgão da cópula, que é a vagina. Vagina tem esse nome porque vem de membrana, porque tem uma estrutura com aspecto aí de membrana. Tem em torno aí de 10 a 12 centímetros. Além da vagina, fazem parte também do sistema genital feminino como órgão os ovários, que é uma glândula mista, porque além de produzir o ovócito 2, também é responsável pela produção hormonal. Eles se encontram aqui. Mas se enganam quem pensa que ele está ligado diretamente à tuba uterina, como alguns esquemas acabam representando. Aqui, vocês podem estar percebendo que as fímbrias, sim, vão pegar ali o ovócito 2, só que não está ligado diretamente. Vai acontecer aí uma espécie de sucção aí desse ovócito 2, mas já vamos explicar sobre isso. Bem, além de todos esses componentes aí, fazem parte também do sistema genital feminino as mamas. A mama, ela também é parte do tegumento comum. Além da mama, fazem parte também os órgãos genitais externos, conhecido como pudendo feminino ou vulva. Só que essa videoaula vocês tiveram lá em sistema genital feminino, onde foi representado a parte prática, através de um modelo sintético, ok? Então vamos lá dar uma observada com relação ao ovário. O ovário ele é revestido por um epitélio germinativo, mas não é epitélio germinativo que vai formar as células primordiais, os folículos primordiais, e futuramente vai dar origem aos ovócitos, e ser fecundado o óvulo. Mas por que foi dado esse nome? Porque antigamente achava-se que realmente esse epitélio fosse formar de fato o ovócito 2, mas não. Durante o primeiro mês de vida embrionária, lá no saco vitelino, células primordiais vão ser direcionadas às gônadas, aos ovários. E aí, então, essas células aí vão se transformar em ovogônios. E, posteriormente, aqui, nessas pequenas células aqui, vou representar como número 1, certo? Que são os folículos primordiais. Esses folículos primordiais aí guardam o ovócito 1. O que seria esse ovócito 1? Para lá na meiose 1. E aí, então, sob influência de hormônios lá da demipófise, como, por exemplo, o FS, o folículo, o hormônio folículo, estimulante, logicamente controlado pelo hipotálamo, esses folículos primordiais, eles vão aí crescer, desenvolver e vão dar origem aqui, a um folículo secundário. Quem seria ele? É esse aqui,
que tem aí uma grande quantidade de líquido folicular, além de estruturas como, por exemplo, a coroa radiada, que vai ser formado, a teca interna, a teca externa, só que essas estruturas vocês vão ver aí posteriormente em ciclo reprodutivo, aonde vai ser formado aí o primeiro corpo polar, enfim, aí vocês vão verificar como é que forma, né, o ovócito 2 e o óvulo posteriormente se for fecundado. Mas nós já vamos chegar lá. Então, desse folículo dominante, um desses daqui, ó, somente vai formar o folículo dominante, ele cresce. E os demais? Os demais entram em atresia. O que seria atresia? É a degeneração. Mas vocês podem perguntar aí de casa, o que acontece com os gêmeos fraternos? Aqueles são diferentes. Bem, nesse caso, mais do que um se tornou aí dominante. Então eu falo que eles são codominantes. Por exemplo, no caso dos gêmeos, né, fraternos, ou dos trigêmeos fraternos. Nesse caso, aí, os três se tornaram aí codominantes. Bem, aí eles seguem, né, o seu desenvolvimento, como nesse caso aqui. Aí, nesse caso, eu vou ter uma célula aí diploide, que parou na meiose 2. Essa célula diploide ela vai se dividir em duas células haploide, aqui dentro mesmo. E aí, então, essas células aí diploide vai dar origem, né, a duas células haploides, conhecido como corpúsculo, primeiro corpúsculo é o corpo polar, e também conhecido como, e uma segunda célula que vai ser o ovócito 2. Bem, esse ovócito 2, ele pega mais o citoplasma do que o primeiro corpo polar. Então, nesse caso, é a célula que vai se tornar ativa. O primeiro corpo polar ele vai se degenerar, ok? Aí, então, o ovócito 2, ele vai ser liberado com a sua coroa radiada, né? E aí, então, o que vai acontecer com a capa aqui, ó? O restante do folículo dominante. Bem, ele vai se transformar em um corpo lúteo. Esse corpo lúteo é responsável pela formação de uma série de hormônios. Os dois principais seriam o estrogênio e a progesterona. Aí, nesse caso, se o ovócito 2 ele for fecundado, e aí dá origem ao óvulo, ao zigoto, enfim, implantar aqui no endométrio, vai dar origem aí ao trofoblasto, e esse embrião, o córeo do embrião, vai dar origem à gonadotropina coriônica humana, e vai estimular, então, né, vai manter íntegro esse corpo lúteo. E esse corpo lúteo aí, até mais ou menos a metade da gravidez, vai continuar produzindo estrogênio, a progesterona, enfim. Vamos agora para uma próxima etapa, que seria aí o ciclo reprodutivo, onde vocês vão entender a parte ali tanto menstrual, como a parte pré-ovulativa, a parte ovulativa e a pós-ovulativa. Vamos entender como funciona isso? Voltando aqui para o estudo de gravação, vamos entender aí de casa como é que vai acontecer aqui, ó, a ovulação. Mas para isso, vamos voltar lá no período intrauterino, que seria o quê? Quando as células primordiais germinativas saem lá do saco vitelino e vão migrar em direção às gônadas primordiais. Bem, isso vai acontecer por volta lá do primeiro mês de vida intrauterino. Essas células aí vão se diferenciar em ovogônios e começam a proliferação aí celular intensa através da mitose. Aí, quase próximo aí, né, do final, né, da vida fetal, elas vão se diferenciar em uma célula conhecida como ovócito primário. Essas células aí, chamadas de ovócito primário, elas param a divisão porque elas param na meiose 1, mais seriamente lá na fase diplótero. Então, essas células aí estão em repouso até então serem estimuladas por hormônios vindos lá, ó, da hipófise, chamados de FSH e LH, no qual aí são estimulados graças ao hipotálamo, através do GNRH. Mas e como vai funcionar tudo isso? Bem, essas células aí, o ovócito primário, ela vai ser envolvida por uma camada de células foliculares. E aí, então, é conhecido como folículo primário.
aí o nome folículo primário que muitas pessoas acabam se confundindo. Ah, mas ovócito primário e folículo é a mesma coisa? Na verdade, não é a mesma coisa. Quando eu falo em ovócito primário, eu estou falando só da célula em si. Folículo é quando eu me refiro ao ovócito primário envolvido por células foliculares. Bem, além dessas células foliculares, eu conto também com a participação das células do estroma do ovário, né, que é a parte interna ali do ovário. Essas células são fibroblastos modificados que respondem à variação hormonal. E aí, então, que vão estar em volta aqui dessa camada folicular. Pois bem, aí diante da estimulação hormonal, né, pelo FSH e pelo RH proveniente lá da hipófise, mais necessariamente pelo FSH, que é o hormônio folículo estimulante, alguns folículos primários, eles saem da sua etapa aí de repouso e começam a aumentar em tamanho. Como assim? O núcleo aumenta, além de aumentar o núcleo, muitas mitocôndrias aí proliferam, retículo plasmático modifica também, complexo de Golgi, enfim. Mas não para por aí não. Não é só o ovócito, né, que vai se modificar, mas também as células foliculares que começam a se proliferar, formando essa camada granulosa aqui, ó, em grânulos aí, né? Então dando origem a uma multicamada. Paralelo a isso, há uma produção ali pelo ovócito primário de uma camada de glicoproteína, que é conhecida como aqui, ó, zona pelúcida. Ah, então ali também acontece, né, quando o folículo começa a amadurecer, a formação da zona pelúcida. Além disso, as células presentes ali no estroma do ovário, né, que são os fibroblastos modificados, vão dar origem a uma estrutura que é chamada de teca. A teca interna, né, bem organizada aqui, que é muito vascularizada, porque ela vai funcionar aí como uma glândula endócrina, no qual vai produzir, juntamente aí, né, com a parceria com a camada granulosa, do hormônio estrogênio. Então aqui nós temos a formação do hormônio estrogênio, nessa etapa aqui. Aí, prosseguindo com a formação, aí, né, nesse amadurecimento, nesse crescimento do folículo, a produção do líquido do folículo. Então, vai acumular líquido aqui, formando uma estrutura chamada de antro, né, antro folicular, que é um líquido que vai ficar entre as células granulosas, depois elas vão se organizar e vão formar uma estrutura como essa aqui. Além disso, vai ser formada aí a coroa radiata, né, que é essa estrutura que está aqui. Então, assim, pouco antes aí da ovulação, o que vai estar acontecendo aí com esse folículo que amadureceu? Ali nós tínhamos o ovócito primário, que vai passar para o ovócito secundário. O ovócito primário, por que ele é chamado de primário? Porque ele parou na primeira fase da meiose. Aí ele vai dar continuidade na sua divisão. E nessa continuidade, que ele está em célula diploide, ele forma duas células haploides, duas células N. Quem seria? Uma célula seria o ovócito secundário. A segunda célula seria o corpúsculo polar, o primeiro corpúsculo polar. O que seria isso? Seria um material nuclear descartável, onde praticamente nem tem citoplasma, porque quem carregou todo o citoplasma foi o ovócito secundário. Isso vai acontecer na hora da maturação aí do folículo primário, onde eu passo da etapa de folículo primário para folículo secundário. Após aí, né, essa transformação aí, o ovócito secundário, ele vai parar na meiose 2, mais necessariamente na metáfase. Aí, então, através, né, do estímulo do hormônio luteinizante, agora mais do que nunca, vai acontecer a ovulação. Se caso lá na tuba uterina tiver a disponibilidade de espermatozoide e acontecer a fecundação no ovócito secundário, esse ovócito secundário ele termina a sua divisão celular e vai dar origem a
uma nova célula aí, que seria o óvulo, e o corpúsculo polar secundário, que aí nesse caso também é um material nuclear descartável. Então é importante que vocês compreendam essas etapas. Quando passa desse ovócito primário para um ovócito secundário, o que é primário e o que é secundário? Primário é porque está na meiose 1. Secundário porque está na meiose 2. Só quando ele passa da 1 para a meiose 2, o que vai acontecer? Uma célula diploide passa a ser haploide. Só que aí, nesse caso, eu vou ter a formação de duas células. Uma que é chamada de ovócito secundário e a outra que é o primeiro corpúsculo polar, só que ele é descartável. Pois bem, e isso aí, na sequência, vai acontecer a ovulação pelo estímulo do hormônio LH. Se lá na tuba uterina tiver a disponibilidade de espermatozoide e acontecer a fecundação, ele sai da etapa de meiose 2, lá da metáfase, e segue com a divisão. Só que daí ele vai dar origem a mais outras células, que seria quem? Ao óvulo e ao segundo corpúsculo polar, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, não esqueça, dê um like na aula e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!